Depois de mais de 5 anos de preparação e expectativas junto com meu irmão, a gente estava finalmente pousando no destino que tanto sonhou visitar. Logo de cara eu já percebi que todo aquele tempo de espera ia valer a pena. Tudo que eu estava vendo era exatamente o que eu esperava. E eu sei que para o meu irmão foi a mesma coisa. O quê? Parece que tem que virar nesse beco aqui. Nesse aqui? No primeiro dia só deu tempo de fazer check-in no nosso hostel, dar uma pequena passeada pelo centro e comprar comida. A gente tinha decidido comprar bastante coisa de mercado para cozinhar e eu estava bem afim de provar as comidas enlatadas de lá. Depois disso a gente voltou pro hostel e foi dormir com bastante expectativa pro dia seguinte. Uma vantagem do jet lag que quase ninguém fala é que ele pode ser uma boa ajuda para você conseguir ver algum nascer do sol. Depois de contemplar o nascer do sol, eu encontrei o meu irmão para tomar um brunch. Isso é muito assustador, cara. Muito, 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 muito. Me faz lembrar Fallout 4. Alugar as bikes para andar pelo Parque Stanley foi totalmente ideia do meu irmão, e eu vou lembrar dessa tarde pro resto da minha vida. Meu, que vontade de me jogar nessa pilha de folha. Ó, pra vocês terem uma ideia, uma volta nesse parque é tipo uns 9 km. Só que na primeira passagem eu esqueci de parar pra ver os totens que eu queria ver. Então a gente tá dando uma segunda volta agora e a gente tá tentando cortar um caminho agora. Para algumas tribos nativas, os totens servem para registrar a história do grupo. Para outras, são objeto de culto em cerimônias religiosas e sociais. Ver um desses cara a cara realmente tem um peso. Valeu a pena dar aquela volta extra. Depois de almoçar alguns bons sushis com um casal de amigos, como um bom brasileiro viajando para o exterior, aproveitei para pegar um notebook novo para trabalhar. Os efeitos dessa decisão foram sentidos por muitos meses na conta do cartão. O dia 3 começou comigo tomando um café bem duvidoso e assistindo um dos meus filmes favoritos. Tenho boas lembranças nessa cozinha. Durante a noite, a chuva tinha chegado e as ruas do centro tinham ficado de alguma forma ainda mais bonitas. Esse dia a gente estava de mudança para outro hostel mais longe, para poder explorar um pouco mais os subúrbios. Eu e o meu irmão, a gente escolheu essa época do ano específica por causa das folhas amarelas. E acho que a gente acertou. Não sei o que ele falou. O High Hostel de Jericho Beach era originalmente um quartel construído pela Força Aérea.
Foi só nos anos 70 que ele foi convertido para um hostel. Ele foi uma das hospedagens favoritas de toda a viagem para mim. E no subsolo tem um restaurante que serve o melhor Buffalo Wings que eu já comi na vida. À tarde, naquele dia, a gente foi no mercado para eu fazer mais decisões duvidosas. Tem um coelho do nada no meio da praia. Lá vai ele. O Parque Queen Elizabeth tem uma das melhores vistas da cidade. Uma das melhores partes de viajar em outubro é que deu para ver as decorações de Halloween aparecendo gradativamente durante toda a viagem. Depois de almoçar no mercado público, meu irmão resolveu comprar um casaco de chuva e isso ia fazer total diferença no dia seguinte. Mesmo com chuva, a vida não para em British Columbia. Mais tarde naquele dia, eu comecei a perceber que eu estava enjoando de comida enlatada. Mas ainda tinha muitos itens para terminar e eu não ia desperdiçar nenhum dólar jogando eles fora. Na manhã do dia seguinte, a gente alugou um carro e dirigiu para o norte para conhecer o Parque Joffrey Lakes. A chuva dessa vez tinha vindo para ficar e acompanhou a gente o dia todo. Que busão educado! Ele fala que ele tá sem serviço e depois ele pede desculpa. A gente tá jogando SnowRunner da vida real. O Google Maps mandou a gente pra cá. A gente tá tentando chegar num lago. Mas a gente achou outro caminho, então nem dá pra passar aqui na real. A gente vai tentar seguir estrada agora por outra rota. Nos primeiros metros da trilha que liga os lagos do parque, eu já estava completamente encharcado. Mas como o investimento do meu irmão do dia anterior estava sendo extremamente útil para ele nessas condições, a gente decidiu se separar. Mas todo mundo continuou muito bem acompanhado pela natureza fantástica desse lugar.
Foi com essa paisagem maravilhosa e clima apropriado que a gente encerrou a primeira metade da nossa viagem. Ai, ai. André Miguel Kurovski. Eu. Okay. And Alejandro Kurovski. Depois de encontrar o hostel e precisar passar por um teste de incêndio, a gente finalmente conseguiu lavar as roupas molhadas do dia anterior, e aí a gente tirou o resto da tarde para explorar a cidade. Uma coisa que tem me chamado bastante atenção aqui no Canadá, tanto aqui em Calgary quanto em Vancouver, mas aqui principalmente mais em Calgary, é que a gente está, por exemplo, no centro da cidade e o movimento de trânsito e de pessoas, na real, é bem baixo. Até parece, tipo, época de pandemia, só que sem pandemia, né? Logicamente. E é bem da hora isso. É bem gostosinho andar pelas ruas assim. Foi em Calgary que eu comecei a me esforçar minimamente para tentar comer um pouco melhor. E foi nesse período da viagem que eu comecei a dominar a arte de criar e dobrar burritos. A gente tinha gostado tanto de alugar bike lá em Vancouver que decidimos conhecer o outro lado de Calgary da mesma forma, mas dessa vez foi um pouco mais complicado. Tá um tempo engraçado porque tá extremamente frio pra andar de bike sem blusa, mas também com blusa fica quente demais. Então eu tô tendo que fazer o meio termo, então eu tô usando luva e tô sem blusa. Ela tá aqui atrás. Os enfeites de Halloween continuavam aparecendo. Aproveitei para comprar uma luminária para o meu quarto e conhecer a casa mais gótica que eu já vi. Olha só que engraçado, gente. Eu tava literalmente ontem falando com uma amiga mal do Elon Musk, porque a gente não gosta do Elon Musk, né? Aí, beleza. Hoje de manhã meu irmão foi alugar um carro, só que deu problema na reserva e aí eles não tinham o carro que a gente reservou, então eles ofereceram outro carro com o mesmo valor. E esse carro é exatamente um Tesla.
painel parece do Twingo. Logo a gente já estava na estrada de volta a caminho do Parque Nacional de Banff, para conhecer as famosas Montanhas Rochosas. Ô, pro pessoal que ficou puto comigo depois que eu falei mal do Elon Musk, se o cara é tão foda assim, por que a bomba de combustível dele tá torta? Ter que parar para carregar o carro teve uma consequência bem positiva na viagem. O terminal de carregamento era bem perto de uma ponte que eu queria conhecer, mas a gente não ia passar por perto de outra forma. Essa ponte é a Engine Bridge de Kenmore e foi usada nas gravações da série da HBO The Last of Us. Deu tempo de admirar o Hotel Banff Springs, um dos mais bonitos do mundo na minha opinião. E por último, conhecer o Lake Louise, o lugar perfeito para encerrar essa jornada.